Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h44, voltamos com o primeiro jornal e hoje é quinta-feira, é dia do quadro Alimentação Saudável com a nutricionista Karen Kaori Miyamoto. Karen, bom dia, satisfação em tê-la aqui mais uma vez. Bom dia a todos, muito feliz por estar aqui hoje. Bom, a gente sempre escolhe alimentos e os ouvintes também podem, através do WhatsApp, de repente sugerir algum alimento para na próxima semana a Karen poder falar com a gente aqui. E a nossa equipe hoje escolheu o feijão e rúcula. Vamos falar do feijão primeiro. De dar importância do feijão na nossa vida, porque o brasileiro não está acostumado, né? Fazer arroz e feijão quase que diariamente, né, Karen? Sim, exatamente. O feijão é um grupo alimentar, né? Que a gente chama das leguminosas, na verdade. Então ele tá na família do grão de bico, da lentilha, da ervilha, da soja, né? O feijão, ele é ótimo, ele tem poucas calorias, ele é bem proteico, é uma fonte interessante de ferro também. Então, apesar de ser muito bom, muito prazeroso, a gente cresce com esse hábito, né, alimentar. Ele também traz o que a gente chama de aminoácidos essenciais. Os aminoácidos, eles são bases formadoras das proteínas, que a gente tem dado tanta importância e realmente são muito importantes, né? E essas proteínas essenciais são aquelas que o nosso corpo não produz, mas a gente precisa diariamente, né? Então a gente sempre fala que a dieta do brasileiro, que é arroz e feijão, ela traz essa combinação dos aminoácidos essenciais, a metionina, a lisina. Então, essa simples combinação, além de ser saborosa, bastante nutritiva, ela traz isso pra gente, né? Entendi. E eu já pesquisei e sei disso, que eu sou metido a cozinheiro às vezes, né? A variedade de feijão também é muito grande, né? Tem aquele fradinho que dá pra fazer salada, inclusive, com ele. A variedade é muito grande no Brasil, né? Sim, é muito bom isso, porque a gente consegue trabalhar com diversos preparos e também pensando nisso, na textura, no sabor, né? Então, todas elas são fontes de fibra, de ferro, de proteína, não varia tanto, apesar do feijão carioca se destacar quanto a esse valor nutricional, um pouquinho mais. Mas além disso, a gente vê que o feijão carioca ele é um pouco mais macio, né? O feijão branco também mais macio, aquele feijão manteiga também que é maiorzinho. Ele tem essa textura que cozidinho, num caldo ficaria mais interessante. Agora o feijão preto, ele já é um pouquinho mais durinho, né? Quando a gente come uma feijoada mesmo, quando a gente faz às vezes uma saladinha com um grãozinho, que eu gosto bastante, acho muito interessante pra gente variar tudo isso. Então, pensando nessa variedade, o feijão vermelho também, ele é um pouco mais firminho, ele também é bastante usado nas saladas pra trazer uma cor, ele é rico em antioxidantes, né? Então, a gente tem um arsenal de coisas pra trabalhar, realmente. E dentro desse país de dimensões continentais, né? Tem várias regiões que aquele tipo de feijão faz mais sucesso, né? Rio de Janeiro, por exemplo, o feijão preto é muito usado, né? Independente da feijoada. Sim, vai muito dessa parte cultural mesmo, né? Então a gente cresce tendo esse costume, os restaurantes trazem isso com mais frequência, a gente acaba utilizando. Eu estimulo bastante os meus pacientes, aos meus amigos a variarem de vez em quando, para também ser algo prazeroso, trazer aquela sensação de estar comendo uma coisa diferente, né? Que é importante que a gente busca aí dentro da nossa rotina. Então eu acho interessante, assim, essa variedade toda. Legal. Em relação ao preparo, né? De um modo geral, o brasileiro coloca o feijão ali, principalmente feijão preto, mas mesmo o carioca coloca ali feijão de molho. Tem gente que diz que algumas horinhas é o suficiente, tem gente que diz que tem que passar a noite, quase que 24 horas para cozinhar. Realmente existe essa recomendação? É recomendável você deixar ele de molho, só na água com vinagre? Tem gente que coloca limão. Tem realmente esse pré-preparo do feijão? Tem sim, na verdade de todas as leguminosas, né, desse grupo que eu falei anteriormente. Mas o principal é o feijão, porque a gente tem, na verdade, os fitatos, que são componentes que a gente chama de antinutricionais. Eles acabam dificultando a absorção de alguns nutrientes no nosso corpo e eles que têm aquela ação mais fermentativa que a gente sente às vezes do feijão. Então deixar pelo menos de molho 12 horas. Quando a gente tem aquela pessoa que fermenta um pouco mais, que sente aquele desconforto abdominal quando consome o feijão, a gente recomenda de 12 a 24 horas, sempre trocando a água, deixando a água no limite um pouco mais superior ali, não deixar bem encostado no feijão, né? Então a gente levanta um pouquinho a aguinha, a gente vê realmente aquela espuminha que se forma em cima, tem que trocar a água e trocar a água novamente na hora do cozimento, pra gente tirar esses fitatos. Eles interferem na absorção do ferro, né, de outros nutrientes importantes mesmo.
Agora, quanto o vinagre, o limão, as pessoas falam que acelera um pouco. A gente não vê tanta diferença, gente, né? Diz que deixa até o grão mais branquinho, mais clarinho. Tem tudo isso, né? A própria água já deixa também, né? Uhum. E o feijão realmente, que as pessoas veem assim como um feijão melhor, o feijão mais bonito, realmente é aquele que a gente cozinha e fica mais claro, né? Sim. Mas é o que eu sempre digo, o importante é ter ali dentro da nossa rotina, na medida do possível que a gente consegue fazer realmente. E tem uma dica que às vezes, assim, eu mesmo me questiono, mas é uma dica prática que resolve muito essa parte para muitas pessoas. O feijão, ele não é tão fácil de ser cozido, muitas pessoas têm medo da panela de pressão, né? Eu, por exemplo. Exatamente. Leva um pouco mais de tempo realmente para fazer. Então, às vezes, assim, aquele recém-aluno chegado aqui em Botucatu, aquela pessoa que nunca teve muitas práticas culinárias, que tá ali no início e não vai fazer o feijão, a gente recomenda, vai em algum restaurante por quilo, que você gosta, que você tem uma adesão boa, que a pessoa é confiável e faz várias porções. Ou compra um potão só de feijão, chega em casa, porciona, congela, porque daí a gente tem isso muito prático na nossa rotina, de uma forma fácil mesmo e acessível, né? O fato de congelar o feijão, eu faço isso em casa, né? Então, você faz uma quantidade interessante, até porque eu abomino panela de pressão. Eu vejo uma panela de pressão elétrica aqui atrás, eu fico olhando para ela às vezes aqui, né? Mas assim, de você congelar, ele perde algum nutriente, o fato de estar congelado ou não? Não, o feijão ele é muito tranquilo, a gente não tem esse do valor da perda, né, nutricional, como a gente conversou, por exemplo, na semana passada do brócolis, né, no cozimento na água. Então não tem problema, pode congelar sim, ele não muda muito aquilo da textura, também da consistência, que é algo que a gente dá importância, né, pro paladar mesmo. Então não tem problema, a gente recomenda sim que congele o feijão para tornar possível, porque não dá para cozinhar o feijão todos os dias, né? Não dá. E outra coisa também, congelar sem temperar, né? Deixa ele sem temperar, porque às vezes a pessoa tempera, põe o alho, eu uso, vou até dar uma dica aqui, se alguém quiser, eu ponho noz moscada no feijão também, gente, dá um sabor muito legal. Interessante. Esses dias eu recebi uma visita em casa, falei, nossa, esse feijão tem algum gostinho diferente? Você gostou ou não? Eu gostei muito, falei, noz moscada. Então quer dizer, o fato de congelar o feijão já temperado, é melhor não temperar, né? A gente não tem assim tanta diferença realmente, o que traz diferença é quando a gente cozinha e deixa ali na geladeira sem congelar. Daí sim, né? Ele pode vir a estragar um pouco mais rápido. Claro. Quando a gente coloca mais cebola, mais alho realmente. Mas no congelar a gente não vê tanta diferença realmente. Perfeito. Você ia perguntar alguma coisa, Natália? Eu ia falar que eu não sou muito fã de congelar. Pra mim ele fica… perde a essência na hora que você cozinha. Enfim, eu gosto de comer o feijão fresco. Então você faz todo dia. Ou vai almoçar fora todo dia. É sempre mais gostoso, né? Não tenho dúvida, mas o fato de usar a panela de pressão todo dia para fazer o feijão, tô fora. Agora, outro assunto também, outro alimento, Karen, é com relação à rúcula, né? É uma verdura que eu gosto muito, ela tem um sabor diferenciado, né? E eu acho que eu até comentei aqui na sua primeira participação. Tão diferenciado que tem gente que chama de rúcula. Eu, no caso, não. E tem gente até fazendo cerveja de rúcula, né? Quer dizer, eu conheci um amigo que chegou a fazer cerveja de rúcula. Mas o que você pode falar da rúcula, Karen? A rúcula é excelente, ela também é da família do brócolis, apesar de a gente não ver tanta semelhança. Então ela é daquela família dos crucíferos, né? Ela é uma boa fonte de proteínas, não, de fibras. Ela ajuda também na parte da hidratação. A gente não pode contar só com isso, mas ela é uma contribuição. As folhosas a gente considera que são fibra, água, as vitaminas e os minerais, né? Então são bons alimentos pra gente colocar ali dentro da nossa rotina. Ele tem também o ferro, a vitamina C, que é o antioxidante importante pra nossa rotina. E a gente consegue fazer de várias formas, né? Não só a salada. A cerveja pra mim é uma novidade, né? Que você pode pesquisar que você vai encontrar. Falado. Mas a gente pode colocar até às vezes no macarrão, né? Depois que termina de cozinhar, o macarrão com tomatinho, cereja, depois coloca a rúcula, fica bastante interessante. A pizza, nos últimos anos o pessoal anda aderindo bastante à pizza de rúcula, né? E é uma folha que eu percebo que quando a gente coloca num mix ali de saladinha de folhas, traz muita diferença. Claro. O amargor dela, que ela tem um pouquinho de amargor, isso diferencia a rúcula, né? Sim, também. E a gente tem vários tipos de rúcula. Tem a rúcula que é um pouco mais leve, tem a rúcula que tem um gosto mais forte, tem uma que a gente fala que é mais azeda, outra que é mais amarga. Então depende muito até mesmo do plantio, assim, onde que é produzido, se é produzido na terra, naquele modelo hidropônico, na água, né? O tipo de semente, assim.
Então a gente acaba vendo às vezes no mercado, mas existem uma infinidade de como que eu posso falar? Não. De opções, de qualidades mesmo, de um mesmo produto, né? Assim como é da rúcula. Eu faço até risoto de rúcula, gente. Eu gosto muito. E fica muito bom, Agora, qual que é a diferença da rúcula pro almeirão? Porque às vezes a pessoa fala, o almeirão a gente não ouve quase falar, né? Almeirão. E são muito parecidos, são próximos, são primos? Eles têm algumas semelhanças quanto, por exemplo, as fibras, isso da contribuição da hidratação, não que a gente possa fazer só dessa forma, né? Tem que fazer a ingestão hídrica certinha. Mas a rúcula tem um pouquinho mais de ferro, um pouquinho mais de vitamina C. O agrião, ele é muito bom, sim, para nossa rotina, né? Na verdade, eu acho que é por uma falta de costume que a população não consome tanto. A gente também não acha com tanta facilidade nos mercados, nas hortifrutis. Então, acaba virando aquele ciclo, né? A pessoa não sabe como que é, porque não pode comprar. E daí as pessoas não vendem porque ninguém compra. Verdade. Exatamente. Mas ela é muito interessante, sim, pra gente fazer, né? Esses dias, inclusive, os meus pais estavam tentando fazer chá de almeirão. Então, assim, eles gostaram, né? Diferente, vão pelas tentativas mesmo. Entendi. Mas a importância da gente sempre consumir frutas, verduras e legumes, isso é fundamental, né? E de conhecer, né? Às vezes a pessoa não compra até porque não consegue identificar no mercado. E aquela história, né? De repente, quando você é criança, tem criança que não suporta o verdinho, né? É verdade. Mas eu acho importante que depois você vai chegando na adolescência, fase adulta, tal, que você experimente e tal. E às vezes experimenta sem querer na casa de uma outra pessoa. Fala, nossa, o que é isso? É rúcula. Nossa, eu nunca provei. E a importância de você poder consumir. Afinal de contas, nós temos um país que a gente tem uma diversidade de alimentos, né? De preços, de pegar, de repente, uma verdura de época que o preço está mais em conta, né, Karen? Com certeza. As crianças têm realmente esse preconceito, daí aquilo que a gente conversou. Não colocar o peso, né, da compensação, o peso da ameaça sobre esses alimentos, porque eles têm a mesma importância. Se não comer a rúcula, não come sobremesa. Exatamente isso. Então, assim, a partir do momento que a criança prova, também tem uma infinidade de temperos. Tem até uma fase que a gente brinca muito, que as crianças, na verdade, em vez de comer a salada, elas querem comer o tempero, né? Então, assim, mas é uma forma da criança ter o primeiro contato realmente com esse alimento, ela ir acostumando, né? Quando adulto também, a gente às vezes tem esse limitante de ver, nossa, é só uma folha muito escura. As pessoas às vezes falam que tem uma semelhança muito forte com, por exemplo, as plantas que nascem de mato, né? Mas não, a gente tem toda essa opção, todo esse estímulo mesmo do nosso paladar diante da rúcula, diante desses alimentos que a gente tem falado nas últimas semanas, né? E também quando a família tem o hábito de consumir, né, uma verdura. Eu estou falando do caso específico da rúcula, mas tem a família tem o costume, a criança que já vai sentando à mesa já vai percebendo e já vai fazendo parte desse dia a dia também. Karen, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Passa rápido quando o assunto é bom. Semana que vem, outros assuntos, ou a Karen sugerindo, ou ouvintes sugerindo, ou a equipe sugerindo. Mandem seus bedelhos aí, né? Mandem suas sugestões. Verdade, bedelhos é bom. E o pessoal pode sugerir que a semana que vem a Karen vai estar aqui novamente. Muito obrigado, bom dia, boa semana para você, Karen. Eu que agradeço, igualmente. Você ouviu Primeiro Jornal Prefeira FM.